A noite sobre o interior do Maranhão tinha aquele peso denso que só quem nasceu naquela terra conhece. Não era apenas escuridão. Era uma escuridão com cheiro, com textura, com som. O vento que vinha da baixada carregava poeira fina e o latido distante de algum cachorro sem dono que farejava o ar como se soubesse que algo estava prestes a desabar. As casas da rua Benedito Leite, em São Luís do Maranhão, num bairro que ficava na divisa entre o popular e o esquecido, dormiam com as janelas fechadas, indiferentes ao que acontecia do lado de fora. Rebeca Nascimento tinha 22 anos, mas naquela noite parecia carregar o peso de 40. Ela estava de pé na calçada de paralelepípedos gastos pelo tempo, segurando o filho de 6 meses com um braço e uma mochila surrada com o outro. O bebê se chamava Mateus. Ele tinha o cabelo enroladinho da mãe, os olhos escuros do pai, que nunca esteve presente, e uma febre que subia devagar, como se o próprio corpo da criança também soubesse que aquela noite era diferente de todas as outras. A porta da casa estava fechada. Fechada com chave, com raiva e com aquele clique seco que significa mais do que uma porta trancada. Significa uma decisão tomada sem volta. Rebeca não estava tremendo de frio. O Maranhão não perdoa nem mesmo no agosto mais fresco. Ela estava tremendo por dentro, com aquele estremecimento que nasce na base da espinha e sobe devagar até apertar a garganta, até encher os olhos de uma água que não é bem choro e não é bem raiva. É as duas coisas misturadas numa dor que não tem nome. Raimundo Leandro, o padrasto, tinha gritado aquelas palavras há menos de 15 minutos. Palavras que não eram novas, palavras que ele guardava, afiava e escolhia o momento certo para usar. Naquela noite ele tinha decidido que o momento havia chegado. Você não é minha filha, nunca foi e não vai ficar aqui mais um segundo. Eram quase 11 da noite quando ele abriu a porta do quarto onde Rebeca deitava o bebê para dormir e jogou a mochila no chão. Não estava bêbado. Esse era o detalhe mais assustador. Raimundo Leandro, 61 anos, técnico aposentado de uma distribuidora de energia, não bebia. Ele fazia tudo aquilo com a cabeça fria. Com aquela lucidez calculista de quem planejou cada passo e escolheu cada palavra com cuidado. Ele tinha levantado a voz, apontado o dedo para ela e listado acusações que Rebeca nunca tinha ouvido antes com tanta firmeza. Disse que ela tinha roubado dinheiro da gaveta da sala. Disse que tinha visto as câmeras. Disse que não ia tolerar ladrona debaixo do seu teto. E quando Rebeca tentou responder, tentou se defender, ele simplesmente abriu a porta da frente e disse: "Sai, agora." Ela pediu para ligar para alguém. Ele não deixou. Pediu para pegar mais roupa para o bebê. Ele disse que já tinha pegado. Pediu 5 minutos. Ele disse que não havia nada a conversar. E assim, Rebeca Nascimento se viu na calçada com o filho nos braços. Uma mochila com 3 conjuntos de roupa, 2 fraldas, uma lata de leite em pó quase no fim e R$ 42 que estavam dobrados dentro do sutiã desde a semana passada. Ela ficou parada por alguns minutos. Olhou para a janela da sala, onde a luz ainda estava acesa. Esperou. Talvez a mãe aparecesse, talvez alguém batesse na janela e dissesse que foi um engano, um erro, uma explosão passageira de raiva. Mas Dona Auxiliadora, a mãe de Rebeca, não apareceu. E isso, de certa forma, doía mais do que tudo o que Raimundo tinha dito. Rebeca conhecia a mãe, conhecia o medo que a Auxiliadora tinha do marido, aquele medo silencioso e disfarçado de amor que ela via há anos dentro daquela casa. Sabia que a mãe estava em algum canto daquele corredor, ouvindo tudo, com as mãos entrelaçadas e os olhos no chão, rezando para que tudo passasse logo. Não era maldade, era covardia. E covardia também machuca, só que de um jeito diferente, mais lento, mais fundo. Rebeca deu as costas para a casa e começou a andar. Não tinha para onde ir. A cidade estava dormindo.
Os vizinhos a conheciam de vista, mas não o suficiente para abrir a porta às 11 da noite para uma mulher com bebê no colo. A tia Conceição morava do outro lado da cidade, numa área que ela não alcançaria a pé com o Mateus desse jeito. A amiga Fernanda tinha se mudado há 6 meses para Fortaleza depois de um emprego novo. Rebeca andou pela rua Benedito Leite até a esquina. Depois continuou. Passou pela padaria fechada, pelo campo de futebol de areia que cheirava a terra molhada, pelo posto de saúde com as luzes apagadas. Continuou andando porque parar doía mais do que andar. O Mateus resmungou no colo. Ela encostou os lábios na testa dele e sentiu o calor. Era uma febre ainda discreta, mas estava ali. Rebeca abriu a mochila em cima de um banco de praça vazio. Trocou a fralda debaixo da luz amarelada de um poste, deu uma colher de leite com a tampinha da lata e continuou. Em algum momento, ela tomou a decisão sem perceber que estava tomando uma decisão. Seus pés seguiram a estrada principal que saía do bairro e ia em direção à BR-135. Havia uma cidade a 22 quilômetros dali, São José de Ribamar, onde morava uma conhecida da mãe que ela tinha visitado uma vez há 3 anos. Não tinha número de telefone. Não sabia se ela ainda morava lá, mas era o único lugar que a cabeça dela conseguia apontar. Então ela foi. A BR-135, naquela hora, era uma faixa de asfalto atravessada pela madrugada. Os carros passavam com intervalos longos, cada um levantando uma rajada de vento quente que balançava a saia de Rebeca e fazia o Mateus franzir o rostinho. Ela andava no acostamento longe da pista, com os pés começando a reclamar dentro do chinelo de borracha. E enquanto andava, ela pensava na mãe. Pensava no dia em que Raimundo tinha chegado na vida delas, quando ela tinha 9 anos, com aquele sorriso de quem sabe ser simpático quando quer. Pensava nos primeiros anos que não foram ruins, nos anos do meio que foram ficando estranhos, nos últimos que foram se tornando sufocantes. Pensava na herança. Tinha sido a avó Naná que deixou, a avó materna que morrera 3 anos atrás com 76 anos e um sítio no nome, mas uma poupança que ninguém da família sabia exatamente o valor. Antes de morrer, a avó Naná tinha chamado a auxiliadora e dito, bem claramente, que queria que metade de tudo fosse para Rebeca, que estava registrado em cartório, que havia um advogado encarregado. Rebeca tinha ouvido sobre isso, não com detalhes, mas ouvido. O problema era que o inventário estava travado desde então. E quem cuidava de tudo, quem intermedia os documentos, quem conversava com o advogado, era Raimundo Leandro. Ela nunca tinha conseguido falar diretamente com ninguém sobre o assunto. Sempre que tentava perguntar, Raimundo aparecia com uma explicação técnica, uma data nova, um documento pendente. E a auxiliadora baixava os olhos. Naquela madrugada, caminhando pela beira da BR-135, foi a primeira vez que os pontos se conectaram de verdade na cabeça de Rebeca. Ela parara no caminho e ficou parada por um instante, com o bebê no colo e a mochila pesando nas costas, olhando para o asfalto escuro como se a resposta estivesse gravada no chão. Raimundo a tinha expulsado agora, antes que ela completasse o tempo legal para requerer o inventário por conta própria. Antes que ela entendesse o que tinha direito de reivindicar. Ela abriu a boca e não saiu nada. Depois saiu um som baixo, trêmulo, que não era bem choro, era entendimento. E entendimento, às vezes, dói mais do que não saber. Rebeca continuou andando. 20 minutos depois, um carro pequeno passou devagar, diminuiu a velocidade e um senhor de uns 50 anos abaixou o vidro e perguntou se ela precisava de ajuda. Ela hesitou. Ele parecia inofensivo, mas era madrugada, numa estrada escura e ela estava sozinha com o bebê. Ela disse que estava bem, que o marido vinha buscá-la. O homem assentiu com expressão preocupada e seguiu em frente. Mais 40 minutos. Os pés ardiam. O Mateus havia adormecido, mas o calor no testa persistia.
A mochila tinha criado um sulco vermelho no ombro direito. E então apareceram os faróis. Não eram faróis comuns. Eram aqueles faróis altos e brancos que iluminam uma extensão grande de estrada. O tipo de farol que vem de carro caro. O veículo estava vindo devagar desde o começo, como se o motorista estivesse em dúvida ou examinando a estrada com atenção. Rebeca se virou, levantou o braço livre. Não gritou porque o bebê estava dormindo, mas a linguagem do corpo dela disse tudo. A postura desesperada, o braço estendido, a criança visível no outro braço, os pés parados no acostamento de uma estrada que não tinha iluminação. O carro freou. Damião Queiroz não tinha o hábito de parar para estranhos. Isso não era frieza, era protocolo. Aos 53 anos, presidente do Grupo Queiroz Portuário, uma das maiores operadoras de terminais logísticos do Nordeste, Damião tinha aprendido da forma mais dura possível que visibilidade excessiva tem um preço, e que preço alto demais pode custar tudo. 3 anos antes, a morte da esposa Miriam tinha manchado o nome dele de uma forma que ainda não tinha sarado completamente. Não porque ele tivesse culpa, e ele não tinha. Isso a investigação oficial confirmara, mas porque a imprensa tinha escolhido uma narrativa que vendia mais do que a verdade. E a narrativa era que Miriam Queiroz tinha morrido num acidente de carro na madrugada enquanto saía de um motel em São Luís, numa situação que colocava em dúvida a natureza do encontro. O que a imprensa não contou, porque não servia à narrativa, era que Miriam voltava de uma consulta médica emergencial com um primo que estava internado, que o acidente foi causado por uma pista molhada e um caminhão que invadiu a faixa, que o inquérito foi encerrado sem qualquer irregularidade, mas a manchete tinha sido publicada. E manchete publicada não volta atrás. Desde então, Damião tinha se tornado uma figura cada vez mais fechada. Morava alternando entre o apartamento no edifício Mirante do Calhau, em São Luís, e uma casa de campo nos arredores de Paço do Lumiar, que usava nos finais de semana quando precisava de silêncio. Evitava eventos públicos quando podia, delegava aparições para sua diretora de comunicação e mantinha um círculo pessoal pequeníssimo, 2 ou 3 amigos de longa data e o motorista de confiança, Zé Ferreira, que estava de folga naquela noite. Damião estava voltando sozinho da casa de campo para São Luís naquela quinta-feira à noite, porque havia uma reunião de emergência marcada para o dia seguinte às 7 da manhã. O Conselho Administrativo da Queiroz Portuário tinha convocado uma sessão extraordinária, o que significava que alguma coisa estava se movendo nos bastidores, e Damião precisava estar presente, descansado e preparado. Ele não estava descansado. Raramente estava. O Volvo SUV cruzava a BR-135 com a música no volume baixo, aquela rádio que tocava MPB suave das madrugadas, quando os faróis alcançaram a silhueta da mulher no acostamento. A primeira reação de Damião foi a que ele descreveria depois para si mesmo como racional. Não parar. Não por indiferença, mas por precaução. Uma mulher parada na estrada à meia-noite podia ser armadilha, podia ser início de um sequestro, podia ser qualquer coisa. Mas então os faróis iluminaram o bebê e Damião freou. Não foi uma decisão elaborada, foi um reflexo. O carro parou 3 metros à frente da mulher e por um segundo nenhum dos dois se moveu. Damião olhou pelo retrovisor e viu a mulher se aproximar com cuidado, o bebê firme no colo, a mochila balançando nas costas. Ele abaixou o vidro. Rebeca se inclinou levemente e olhou para o interior do carro. Viu um homem mais velho, de camisa social aberta no colarinho, cabelo grisalho nas têmporas, expressão fechada, mas sem ameaça. O carro era limpo e caro. O homem parecia cansado, não perigoso. Ela disse com aquela voz que estava segurando o tremor com as últimas forças. Eu precisava pedir ajuda. Meu filho está com febre. Eu estou tentando chegar em São José de Ribamar, mas ainda estou longe e já não aguento mais caminhar. Eu sei que é tarde e que o senhor não me conhece, mas eu juro que não sou o problema.
Só preciso de carona. Damião olhou para o bebê, olhou para a mulher, olhou para a estrada vazia em ambas as direções. Desbloqueou a porta traseira. Entra! O interior do carro tinha aquele cheiro de couro e ar-condicionado que Rebeca nunca tinha sentido de perto. Ela entrou, colocou a mochila no chão, ajeitou o Mateus no colo e tentou não tremer visivelmente. Damião não falou de imediato. Pôs o carro em movimento, os olhos na estrada, as mãos no volante. Depois de 2 quilômetros ele disse: "Que febre é essa no menino? Você tem remédio?" "Não tenho." Saí às pressas. "Há quanto tempo ela tá assim?" "Umas 2 horas, talvez mais. Tô sentindo pela testa." Damião não respondeu de imediato. Reduziu um pouco a velocidade e disse: "Tem uma farmácia de plantão em Passo do Lumiar antes de chegar em São José. A gente passa lá primeiro." Rebeca disse obrigada com uma voz tão baixa que quase se perdeu no som do ar-condicionado. Eles ficaram em silêncio por vários quilômetros. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de 2 pessoas que não sabiam nada uma da outra e ainda estavam processando o fato de estarem no mesmo carro. Foi Damião quem quebrou primeiro. "Você mora em São José?" "Não, eu moro em São Luís." "Morava. Eu tô tentando chegar na casa de uma conhecida lá." A essa hora, eu não tinha escolha. O jeito como ela disse isso, sem drama, sem explicação adicional, com aquela secura de quem já passou da fase do choro, fez Damião desviar os olhos da estrada por meio segundo para olhar pelo retrovisor. Ela estava olhando pela janela. O bebê tinha os olhos abertos e tremia levemente. Na farmácia de plantão, Damião parou o carro e foi até o balcão ele mesmo. Voltou com antitérmico infantil, um pacote de fraldas e uma caixinha de soro fisiológico. Rebeca tentou oferecer os R$ 42. Ele disse que não precisava. Ela insistiu. Ele disse que guardasse para depois. Ela guardou, mas aquilo ficou pesando nela de um jeito estranho. Não era dívida que pesava, era gratidão misturada com humilhação, aquela combinação que machuca a autoestima de quem foi criado com orgulho. De volta ao carro, ela deu o antitérmico para o Mateus com a colherinha de plástico que vinha na embalagem. O bebê fez uma careta e engoliu. Ela o enrolou no único moletom que tinha na mochila e ficou balançando levemente, o queixo encostado no topo da cabecinha quente. Damião voltou para a estrada. Depois de mais um tempo em silêncio, ele disse: "Você não precisa me contar nada. Mas se quiser falar, pode falar." Rebeca ficou quieta por quase 1 minuto. Depois começou a falar. Não falou tudo, mas falou o suficiente. Falou do padrasto, da acusação de roubo que ela sabia que era mentira, da mãe que ficou dentro de casa, da estrada, dos pés doendo, do bebê com febre. Falou de São José de Ribamar e da conhecida que talvez não estivesse mais lá. Damião ouviu tudo sem interromper. No final ele disse: "Essa conhecida em São José, você tem endereço, telefone?" "Não tenho nenhum dos dois, só o nome e o bairro." Silêncio. "Então você vai até lá, não acha ninguém e volta para onde?" Rebeca não respondeu, porque a resposta era que ela não tinha para onde voltar. E dizer isso em voz alta, naquele carro silencioso, seria admitir uma coisa que ela ainda estava tentando não olhar de frente. Damião passou alguns quilômetros pensando. Depois disse uma coisa que nenhum dos dois esperava que ele dissesse. "Eu tenho uma casa de campo em Passo do Lumiar. Ela tem um quarto separado da casa principal, com banheiro. Está vazio. Hoje à noite você e o bebê ficam lá. Amanhã você decide o que quer fazer." Rebeca o olhou pelo retrovisor. Ele estava com os olhos na estrada, a expressão firme, como se estivesse tratando de um assunto de logística. "Por que o senhor faria isso?" "Porque você está com um bebê doente na beira de uma estrada à meia-noite e não tem para onde ir. Isso é o suficiente." Ela queria recusar. O orgulho puxava para um lado, o instinto de proteção do Mateus puxava para o outro. Ficou um segundo nesse cabo de guerra interno, e então o filho resmungou no colo, o corpinho ainda quente, os olhinhos pesados de febre e cansaço. "Tá bem," ela disse.
Obrigada. Damião assentiu e seguiu pela estrada. A casa de campo ficava num trecho arborizado às margens de um vieiro do rio Paciência, rodeada por mangueiras antigas e uma cerca de madeira que precisava de pintura. Era menor do que o apartamento em São Luís, mas tinha aquela solidez de imóvel construído para durar, com telhas coloniais e paredes grossas que guardavam o frescor mesmo nas tardes mais quentes. Havia um quarto de hóspedes nos fundos da propriedade, ligado à casa por uma varanda coberta. Tinha cama de casal, armário embutido, um banheiro simples mas completo e uma janela que dava para o quintal, cheio de árvores. Damião deixou Rebeca ali com um lençol limpo que estava no armário, uma toalha que buscou na casa principal e disse que havia leite e pão na cozinha se ela precisasse de alguma coisa. Disse que o quarto tinha chave e que ela podia trancar por dentro se quisesse. Esse detalhe, a chave mencionada sem precisar ser pedida, foi o que fez Rebeca respirar de verdade pela primeira vez naquela noite. Ela trancou a porta, colocou o Mateus no meio da cama cercado de travesseiros, trocou a fralda, deu mais um pouco de soro e ficou sentada na beira da cama olhando para o filho. A febre estava cedendo. A respiração dele era regular, tranquila, aquele ritmo manso de bebê que finalmente encontrou um lugar seguro para dormir. Rebeca encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Do lado de fora, a noite do Maranhão seguia com seu peso de sempre. O vento das baixadas, os sapos no brejo perto do rio, o latido distante de algum cachorro sem dono. Mas dentro daquele quarto, com a porta trancada e o filho dormindo, Rebeca Nascimento permitiu que a primeira lágrima descesse. Não de desespero, de alívio. Aquele alívio frágil e quase doloroso de quem sobreviveu à noite e ainda não sabe o que o dia vai trazer, mas sabe que chegou até ele. Na casa principal, Damião Queiroz sentou na mesa da cozinha com um copo d'água e ficou olhando para o nada por um bom tempo. Ele tinha feito uma coisa que não estava no seu protocolo, que não estava em nenhum protocolo. Tinha trazido uma estranha para a sua propriedade. Tirou o celular, abriu o aplicativo de mensagens e ficou com o dedo sobre o contato da sua assessora de imprensa, Patrícia Lins. Ficou assim por quase 1 minuto. Depois guardou o celular sem mandar mensagem. Não havia nada a reportar. Uma mulher com um bebê estava dormindo no quarto de hóspedes. Isso era tudo. Ele foi para o quarto, deitou e ficou olhando para o teto até que o cansaço venceu. No silêncio da casa de campo, o som da noite maranhense entrava pelas frestas das janelas. Em algum momento muito distante, o Mateus choramingou brevemente no quarto dos fundos. Depois parou. Damião fechou os olhos. A manhã chegou com aquele dourado típico do Maranhão que não pede licença. Entra pelas janelas, cobre o chão de listras quentes e faz a poeira do ar parecer coisa viva. Os pássaros na mangueira começaram mais cedo do que qualquer alarme, e o cheiro de terra úmida que subia do quintal tinha aquela qualidade que só existe logo depois do amanhecer, antes que o calor endureça tudo. Rebeca acordou sem saber onde estava. Esse segundo de desorientação durou pouco. Logo o quarto voltou. As paredes brancas, a janela com cortina de algodão cru, o teto alto com telha colonial. E o Mateus, ali do lado, olhando para ela com aqueles olhos escuros e acordados, batendo os bracinhos no ar com a satisfação calma de bebê que dormiu bem. Ela colocou a mão na testa dele, fresca. A febre tinha ido. Rebeca fechou os olhos por um segundo e mandou um agradecimento mudo para algum lugar que ela não sabia exatamente localizar, mas que sempre acionava nessas horas. Depois se levantou, trocou o Mateus, preparou a mamadeira com a lata quase vazia de leite em pó e ficou sentada na beira da cama, vendo o filho tomar o leite com aquela seriedade concentrada que bebês têm quando estão com fome. Do lado de fora, ela ouvia sons da cozinha. Água correndo, o barulho inconfundível de uma cafeteira. Ela esperou. Ficou tentando organizar o que ia dizer, o que ia fazer, para onde ia ir.
A mente tentava construir um plano, mas toda vez que começava, esbarrava no mesmo obstáculo. Ela não tinha dinheiro suficiente, não tinha telefone com crédito, não tinha um endereço certo para ir. R$ 42 não levam uma mãe com bebê a lugar nenhum numa manhã de semana em São Luís. Ela respirou fundo, deu um jeito no próprio cabelo na palheta de espelho acima da cômoda. Colocou o Mateus no colo, destrancou a porta e foi até a varanda coberta. A manhã do quintal estava bonita de uma forma que não combinava com o estado interno dela. As mangueiras velhas tinham aquele verde escuro e robusto de árvore que conhece muitas estações. Uma garça branca pousou no muro do fundo e ficou parada como se fosse enfeite. A porta da cozinha estava aberta. Damião Queiroz estava dentro com uma xícara na mão, de costas para ela, olhando para o quintal pela janela sobre a pia. Tinha trocado a camisa social de ontem por uma camiseta azul escura simples. Parecia 10 anos mais velho, sem a proteção da roupa de trabalho, e de certa forma mais humano também. Ele se virou quando ouviu o passo dela na varanda. "Bom dia. Como o bebê tá?" "A febre passou. Obrigada pelo remédio. Café está pronto. Tem pão, tem manteiga, tem mamão que o caseiro trouxe ontem." Rebeca entrou na cozinha com o cuidado de quem está num espaço que não é seu. Sentou na cadeira que ele indicou, colocou o Mateus no colo e aceitou a xícara de café que ele pôs na mesa. Por alguns minutos ficaram assim, os dois bebendo café com o bebê no meio, e havia algo tão estranhamente doméstico naquilo que os dois, separadamente, sentiram aquela sensação de coisa fora do lugar. Damião foi o primeiro a falar com objetividade. "Você precisa pensar no que vai fazer. Tem alguém que possa te ligar ou que você possa ligar?" Meu celular foi para o fundo da mochila com a bateria morta. Eu teria que ligar de outro número. "Pode usar o meu", ela pensou. Os contatos que tinha eram poucos, e cada um vinha com uma complicação. A Fernanda estava em Fortaleza, e não tinha condições de ajudar à distância. A tia Conceição era boa pessoa, mas morava em quarto de fundos de uma casa de família alheia, e não teria espaço. A amiga Josiane tinha se casado, e o marido era do tipo que não gostava de visita longa. Damião observou aquela ronda de pensamentos no rosto dela sem comentar. Então, ela disse algo que ele não esperava. "Antes de qualquer coisa, eu preciso entender o que está acontecendo com a herança da minha avó. Eu acho que foi por causa disso que o Raimundo me colocou para fora." Damião pousou a xícara. "Que herança?" E Rebeca contou. Contou com detalhes que na noite anterior ela não tinha contado. O sítio da avó Naná, a poupança, o inventário que estava travado há 3 anos, o advogado que ela nunca tinha conseguido contato direto, o Raimundo que sempre aparecia no meio das conversas sobre o assunto. Contou que tinha completado 22 anos há 2 meses e que, segundo o que a própria avó tinha dito antes de morrer, aos 22 ela teria direito a requerer o inventário por conta própria, sem precisar da mãe como representante. Damião ficou quieto ouvindo. Mas havia algo no jeito como ele ficou quieto que era diferente do silêncio comum. Era o silêncio de quem está reconhecendo alguma coisa. "O nome do advogado", ele disse devagar. "Você sabe? Minha mãe mencionou uma vez. Eu nunca esqueci porque era um nome de família. Escritório Menezes e Cavalcante, em São Luís." Damião ficou imóvel por um segundo. Então pegou o celular que estava sobre a mesa, olhou para a tela e devolveu para o lugar sem digitar nada. "Por que o senhor fez essa cara quando eu falei o nome?" Rebeca perguntou direto. Ele olhou para ela. Havia naquele olhar a avaliação de alguém que estava decidindo quanto contar. "Esse escritório presta serviços jurídicos ao Grupo Queiroz Portuário há quase 8 anos, ele disse por fim. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de uma coincidência grande demais para ser ignorada. Rebeca sentiu o estômago apertar. "O que isso significa?" "Ainda não sei", ele respondeu com honestidade. "Mas significa que antes de você ir a qualquer lugar, eu preciso fazer algumas perguntas, com cuidado." Damião Queiroz tinha aprendido ao longo de 30 anos de mundo corporativo
uma coisa que não constava em nenhum manual. As coincidências suspeitas raramente são coincidências. São geralmente o ponto visível de uma estrutura que está submersa. O escritório Menezes e Cavalcanti tinha 2 sócios principais: o Dr. Hélio Menezes, especialista em direito marítimo e contratos portuários, e o Dr. Silvano Cavalcanti, especialista em direito civil e sucessório. Era Silvano quem cuidava dos assuntos de herança e inventário. Era Hélio quem atendia a Queiroz portuário. Os 2 eram sócios há 20 anos. O que um sabia, o outro provavelmente sabia. Damião não disse isso para Rebeca naquele momento. Disse que ia fazer algumas verificações e pediu que ela ficasse mais um dia na casa de campo enquanto ele ia à reunião em São Luís. Ela concordou, mas com a testa franzida de quem está tentando entender o que está acontecendo e não gosta de estar no escuro. Eu não sou problema para você, ela disse antes que ele saísse. Eu sei disso, ele respondeu, mas eu preciso entender. Eu não vou ficar aqui recebendo favor sem saber o porquê. Ele parou na porta da varanda e se virou para ela. Você está certa. Quando eu voltar, eu conto o que encontrar. Os 2 lados da história. Ela o encarou por um momento, depois assentiu. Damião foi para São Luís. A reunião do Conselho Administrativo da Queiroz Portuário acontecia no 22º andar do edifício sede, no Centro Empresarial do Calhau. A sala tinha aquele visual de poder corporativo que Damião aprendera a ler como linguagem. As cadeiras dispostas num ângulo específico, os rostos arrumados em expressões neutras que escondiam agendas previamente alinhadas. Havia 7 conselheiros presentes. Damião conhecia cada um deles há anos e sabia exatamente quais 3 estavam trabalhando juntos para encontrar uma justificativa plausível para mudar a composição da presidência. O pretexto da reunião era uma revisão de contratos com fornecedores estratégicos. Mas Damião soube, já nos primeiros 10 minutos, que o assunto real era outro. O conselheiro Arnaldo Peixoto, o mais articulado do grupo opositor, abriu uma pasta e disse que havia recebido uma denúncia anônima sobre irregularidades no processo de renovação de contrato com uma empresa de logística chamada Transportes Serrano Liulheda. A empresa prestava serviços de transporte terrestre para os terminais do grupo. O contrato havia sido renovado 6 meses antes, em condições que o denunciante considerava privilegiadas, sem licitação competitiva adequada. Damião conhecia o contrato. Tinha sido aprovado pelo próprio conselho com ata registrada, mas a denúncia era apenas o início. O que Arnaldo estava fazendo, com aquela paciência de quem ensaiou, era criar um dossiê de pressão. A renovação do contrato era o gancho. O que viria a seguir seria a proposta de auditoria interna, a criação de uma comissão especial e, então, o afastamento temporário do presidente para não contaminar a investigação. Era um roteiro clássico. Damião tinha visto esse roteiro ser executado contra outros executivos ao longo de 20 anos de mercado. Ele deixou Arnaldo terminar. Depois respondeu com a calma calculada de quem estava preparado. O contrato com a Transportes Serrano foi aprovado por unanimidade nessa sala em março do ano passado. A ata está arquivada. Se o Conselho quer uma auditoria, ótimo. Eu mesmo solicito. E enquanto estamos falando de contratos, vou pedir que o doutor Hélio Menezes, do escritório Menezes e Cavalcanti, nos envie um relatório completo sobre todos os assessoramentos jurídicos do último exercício, com valores, pareceres e contratos intermediados. O nome do escritório caiu na sala como uma pedra num lago parado. Não houve mudança de expressão óbvia, mas Damião viu, e era bom em ver, o olhar lateral que Arnaldo trocou com o conselheiro Ferreira Santos. Era o olhar de quem acabou de entender que o adversário sabe mais do que devia. A reunião se encerrou sem resolução definitiva, mas Damião saiu sabendo que havia acertado numa costura que ninguém esperava que ele encontrasse tão rápido. O que ele ainda precisava era de detalhes
Precisava saber o que especificamente o Dr. Silvano Cavalcanti tinha a ver com o inventário da avó de Rebeca. E para isso, precisava de alguém de confiança com acesso a cartórios e registros. Ele ligou para Sônia Drummond. Sônia tinha 60 anos, cabelo branco cortado curto, e uma das mentes jurídicas mais precisas que Damião conhecia. Ela era advogada autônoma, não tinha vínculo com nenhum escritório grande e era velha amiga desde os tempos em que os dois dividiam a mesma universidade nos anos 80. Ela consultava para ele ocasionalmente em casos que exigiam discrição. Ao telefone, Damião foi direto. Precisava saber a situação de um inventário aberto há 3 anos, em nome de uma senhora chamada Antônia Nascimento, conhecida como Naná, falecida em São Luís, com sítio e poupança como bens, e inventariante registrado possivelmente como Raimundo Leandro. E queria saber qual advogado estava habilitado no processo. Sônia disse que ia verificar e ligava em até 2 horas. Damião guardou o celular e foi para a janela do escritório. Lá de cima, São Luís se espalhava em direção ao mar. Os telhados coloniais do centro, a curva da Bahia, os bairros que cresceram sem planejamento e as avenidas que tentaram organizar o que o tempo havia misturado. Era uma cidade que ele amava com aquela ambivalência de quem nasceu em algum lugar que é ao mesmo tempo berço e peso. Miriam também amava São Luís. Ela fotografava muito essa cidade, as pichações sobre os azulejos históricos, as crianças correndo nas ruas de pedra, os vendedores de tacacá na beira da praia do Calhau. Tinha um olho para a beleza que ele nunca teve. Ele respirou fundo e voltou para a mesa. No caminho de volta para Paço do Lumiar, Damião parou no supermercado e comprou leite em pó, arroz, feijão, frango, frutas, um pacote de fraldas maior e um brinquedo de borracha colorido que estava numa gôndola perto do caixa. Um macaquinho que apitava quando apertado. Ficou olhando para o brinquedo no carrinho e teve um pensamento que não soube bem classificar. Sônia ligou enquanto ele ainda estava no estacionamento. Damião, o inventário existe. Aberto há 3 anos, tramitando na 4ª Vara de Família. O inventariante é Raimundo Leandro da Silva. O advogado habilitado no processo é o Dr. Silvano Cavalcanti, do escritório Menezes e Cavalcanti. E como está o processo? Parado, com uma série de impugnações técnicas que vêm sendo sustentadas pelo próprio advogado do inventariante. Toda vez que o juiz solicita um passo à frente, aparece um pedido de prazo, uma documentação pendente, uma retificação de avaliação. É o tipo de estratégia que mantém o processo vivo no papel, mas morto na prática. Quanto tempo ainda esse processo pode ficar parado antes de prescrever? Com os mecanismos que estão sendo usados, mais 3, 4 anos facilmente. Ou até que alguém entre com ação direta questionando a conduta do inventariante. Que tipo de ação? Remoção de inventariante por irregularidade. Se a herdeira legítima tiver um advogado que apresente as provas certas, dá para acelerar muito isso. Qual o valor estimado da herança? Pausa. Sônia. O sítio foi avaliado há 2 anos em R$640 mil. A poupança com rendimentos está em torno de 220 mil. Você está falando de quase 900 mil reais parados num inventário que não anda. Damião ficou em silêncio no estacionamento do supermercado, com o carro ligado e o ar-condicionado no máximo. Tem mais, Sônia disse. Tem uma retirada de R$180 mil da poupança feita há 18 meses, autorizada pelo inventariante com uma procuração que o advogado do herdeiro emitiu. A justificativa foi despesas de manutenção do sítio, mas não há nota fiscal correspondente no processo. Quanto está na poupança hoje? 43 mil. Damião fechou os olhos por um segundo. Silvano Cavalcanti assinou essa procuração? O documento foi lavrado no escritório dele. A assinatura está registrada. Obrigado, Sônia. Você me manda tudo por escrito? Mando sim, mas Damião... Ela fez uma pausa.
Você sabe que se isso tiver ligação com o que eu acho que tem ligação, você vai mexer num vespeiro que vai respingar no seu conselho. Eu sei. Você tem certeza do que está fazendo? Damião olhou para o banco traseiro onde estava a sacola do supermercado, com um macaquinho de borracha aparecendo pelo topo da embalagem aberta. Não tenho, ele disse, mas vou fazer do mesmo jeito. Quando ele chegou na casa de campo, era quase 4 da tarde. Rebeca estava na varanda dos fundos com o Mateus no colo, observando as mangueiras. Tinha lavado o cabelo e estava com uma blusa diferente que devia ser a segunda roupa da mochila. O Mateus estava acordado e tranquilo, sem febre, olhando para as folhas que balançavam. Damião colocou as sacolas na cozinha e foi até a varanda. Ela se virou. Ele disse, eu preciso te contar o que descobri. E não vai ser fácil de ouvir. Ele contou tudo. Sentados à mesa da cozinha, com o Mateus numa coberta no chão, cercado por um círculo de potes de plástico que Rebeca tinha tirado do armário para o filho explorar, Damião foi direto e sem poupar os detalhes. O inventário travado, a retirada de R$180 mil sem nota fiscal, o advogado que era o mesmo do escritório que prestava serviços ao seu grupo empresarial. A conexão que tornava tudo aquilo não apenas uma injustiça familiar, mas uma trama com dimensões que iam além da casa de Raimundo Leandro na rua Benedito Leite. Rebeca ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou quieta por um longo tempo, olhando para o filho, que estava tentando encaixar um pote dentro do outro, com a seriedade total de bebê em tarefa importante. Então disse, minha avó trabalhou a vida inteira para deixar aquilo para mim. Ela vendia artesanato na feira, vendia tapioca, vendia bolinha de gude feita de barro, vendia qualquer coisa. Era uma mulher que nunca pediu nada para ninguém. Ela queria que eu tivesse o que ela não teve. A voz não tremeu, mas havia uma dureza ali que não era raiva. Era algo mais pesado, mais quieto, que é o que fica quando a raiva já passou da fase quente e se tornou determinação. E esse homem ficou 3 anos engolindo o dinheiro dela. É o que parece, Damião confirmou. E o advogado ajudou. O advogado facilitou, pelo menos. Ela olhou para ele. Por que você está me contando isso? Você não precisava fazer isso. Você podia ter me deixado em São José de Ribamar e nunca mais ter ouvido falar de mim. Damião considerou a pergunta com a seriedade que ela merecia. Porque o escritório que facilitou o esvaziamento da herança da sua avó também presta serviços à minha empresa. E alguns dos meus sócios têm interesse em que eu não faça perguntas demais. Então, de alguma forma, o problema de vocês dois, você e o Raimundo, chegou até a minha vida sem eu pedir. Então, você quer ajudar por interesse próprio. Parcialmente, sim. A honestidade dela era direta. A dele também precisava ser. Mas não só isso, ele completou. Eu também acho que o que está acontecendo com você é uma injustiça. E eu tenho os meios de ajudar a corrigir. Não fazer nada quando se tem os meios é uma escolha também. Rebeca ficou olhando para ele por um tempo. Então disse, o que você precisa de mim? Documentos, tudo que você tiver relacionado à sua avó, ao inventário, ao Raimundo, carta, bilhete, qualquer coisa que prove que ela deixou os bens para você. Eu tenho uma carta que ela escreveu para mim quando eu tinha 15 anos. Ela nunca gostou muito do Raimundo e me disse para nunca deixar ele pegar o que era meu. Ela não nomeou o que era meu, mas deu a entender. Isso pode ser relevante. Onde está a carta? Na mochila. Eu carrego desde que a vovó morreu. Ela foi buscar. E enquanto Rebeca sumia pelo corredor, Damião olhou para o Mateus, que tinha finalmente conseguido encaixar o pote menor dentro do maior e estava batendo palminhas para si mesmo com uma satisfação radiante. Damião se surpreendeu sorrindo. Os dias que se seguiram na casa de campo de Passo do Lumiar tinham uma qualidade de suspensão, como se o tempo naquele pedaço do Maranhão seguisse um ritmo próprio, mais devagar e mais denso do que o tempo da cidade. Sônia Drummond aceitou assumir o caso de Rebeca. Não cobrou adiantamento. Disse que discutiriam honorários quando houvesse resultado.
o que Damião interpretou como generosidade disfarçada de profissionalismo, porque era exatamente assim que Sônia sempre funcionava. A primeira medida de Sônia foi protocolar uma notificação formal na 4ª Vara de Família, solicitando o andamento do inventário e identificando a beneficiária legítima como parte interessada. Era um movimento técnico, mas com peso simbólico importante. Colocava o nome de Rebeca Nascimento no processo de forma oficial, o que dificultava qualquer manobra adicional de esquecimento. A segunda medida foi requerer cópias integrais de todos os movimentos financeiros da poupança inventariada. Isso demoraria alguns dias para chegar, mas quando chegasse, teria o efeito de uma auditoria. Enquanto isso, Rebeca ficava na casa de campo. Ela não estava confortável em ficar. Isso ficava claro em todo o gesto dela, na forma como insistia em ajudar a arrumar a cozinha, em como perguntava se podia lavar a própria roupa, em como pedia desculpas toda vez que o Mateus chorava mais alto. Havia nela aquela rigidez de quem foi criada com a ideia de que favor tem validade curta e que dívida de gratidão é um peso que precisa ser quitado logo. Damião notou isso e, em vez de dizer que não havia necessidade, encontrou uma forma de tornar a presença dela funcional. Pediu que ela ficasse de olho na casa durante o dia, enquanto ele ia a São Luís resolver questões de trabalho. O caseiro, seu Toinho, vinha 2 vezes por semana, mas não ficava no local. Havia pequenas coisas. Um vazamento na torneira da área de serviço, a correspondência que chegava na caixa do portão, o galinheiro que precisava de atenção. Não era necessário. Era uma cortesia embrulhada de utilidade. Rebeca entendeu isso e aceitou. No 3º dia, ela pediu para ligar para a mãe. Damião deu o celular sem fazer perguntas. Ela foi para o quintal. Ficou lá por quase 40 minutos. Quando voltou, os olhos estavam avermelhados, mas a postura estava firme. Ela devolveu o celular e disse sem elaborar: "Ela sabe que eu tô bem. Ela não vai falar pro Raimundo onde eu tô." Ele assentiu. "Ela tá bem? Ela tá como sempre." Uma pausa. "Mas eu acho que ela sabe que ele fez algo errado." Ela não disse: "Mas eu conheço minha mãe. Ela tá carregando isso." Damião não respondeu. Havia muito que ele poderia dizer sobre mulheres que ficam presas ao lado de homens que deveriam ter deixado há muito tempo. Havia uma história própria que ele poderia trazer à tona naquele momento. Mas não era o momento. No 4º dia, Damião voltou de São Luís mais cedo do que o costume. Encontrou Rebeca na varanda dianteira com o Mateus numa coberta, fazendo o que ela chamava de aula de mundo, apontando para coisas no quintal e dizendo os nomes: mangueira, folha, pássaro, céu. O bebê olhava para cada coisa com aquela atenção total que bebês têm, como se cada palavra fosse uma novidade absoluta e urgente. Damião parou no batente da varanda sem falar e ficou observando por um momento. Havia algo naquilo, na simplicidade completa daquela cena, a mulher jovem e o bebê e as mangueiras e a tarde entrando no quintal, que era ao mesmo tempo completamente comum e completamente diferente de qualquer coisa que habitava aquela casa nos últimos 3 anos. Depois da morte de Miriam, a casa de campo tinha se tornado um lugar de silêncio particular. Não o silêncio confortável de quem está sozinho por escolha, mas o silêncio pesado de quem está sozinho por ausência. Damião vinha para cá aos finais de semana e ficava na varanda tomando café, lendo relatórios, ouvindo o rio. Às vezes o silêncio pesava tanto que ele voltava para São Luís no sábado à noite, em vez de ficar até domingo. Agora havia barulho. O barulho específico de bebê, o balbucio, o apito do macaquinho de borracha que ele tinha comprado, o riso súbito e absolutamente sem motivo aparente que bebês dão às vezes. E havia a voz de Rebeca, firme e tranquila, dizendo mangueira e folha e pássaro. Ele entrou na varanda, ela se virou. Chegou cedo hoje. A reunião foi mais curta que o esperado. Ela o olhou por um segundo com aquele jeito dela de avaliar antes de aceitar o que se diz. Depois voltou para o Mateus. "Você tá bem?" Era a primeira vez que ela perguntava isso.
Todas as outras vezes, o protocolo das conversas era ela recebendo informações sobre o processo, agradecendo, perguntando o que precisava fazer. Era a primeira vez que a direção da pergunta mudava. Damião ficou no batente. Teve uma movimentação no conselho que eu esperava. O que aconteceu? Ele contou. Havia 3 conselheiros que Damião tinha quase certeza estavam sendo influenciados, direta ou indiretamente, por gente que tinha interesse em que o escritório Menezes e Cavalcante continuasse intocado. A ameaça de uma auditoria interna completa dos contratos jurídicos tinha sido o suficiente para provocar uma reação. Arnaldo Peixoto tinha pedido reunião privada, o que era, no idioma do mundo corporativo, o equivalente a pedir negociação. Ele quer acordo? Quer ver até onde eu sei e se tem como conter. E tem? Damião olhou para ela. Não se eu tiver a documentação certa na hora certa. É por isso que eu precisava das informações que a Sônia está levantando. Rebeca ficou quieta, apertando o macaquinho de borracha distraidamente para o Mateus. Isso pode fazer você perder a presidência. Pode. E você vai fazer mesmo assim? Ele não respondeu imediatamente. Foi sentar na cadeira de vime que ficava na extremidade da varanda, encostou a cabeça na parede e ficou olhando para o quintal com aquele cansaço tranquilo de quem tomou uma decisão e não tem mais energia para questionar. Eu fico pensando, ele disse depois de um tempo, no que vale a pena manter. A presidência é importante, é o trabalho da minha vida. É o que construí. Mas se eu mantenho ela por cima de uma coisa que é errada, ela vale menos do que vale agora. E já não vale muito. Rebeca o olhou. Você parece alguém que perdeu a fé em alguma coisa. Ele a olhou. Você é direta. A vida não deixou eu ser diferente. Ele assentiu com algo que não era bem concordância e não era bem admiração. Era reconhecimento. Eu perdi, ele disse. Não a fé, mas o impulso de lutar por coisa que não dá retorno. Depois que minha esposa morreu, eu fiquei um tempo longo só cumprindo protocolo. Ia para reuniões, assinava contratos, dava entrevistas quando não tinha como escapar. Mas não estava lá de verdade. Era automático. Quanto tempo faz? 3 anos. E agora está diferente? Ele considerou isso. Acho que sim. Não sei se é porque eu encontrei um motivo concreto para brigar de novo, ou se é porque alguma coisa mudou. Talvez os dois. Rebeca ficou olhando para ele por um momento, com o Mateus no colo tentando pegar o próprio pé, indiferente e perfeito. Ela não disse nada. Mas havia algo no silêncio dela que não era vazio. Era o tipo de silêncio que escuta. No 6º dia chegou um envelope. Não pelo correio. Foi entregue em mãos por um motoboy que disse que era da parte de Raimundo Leandro, endereçado ao celular do Damião. O que significava que Raimundo tinha o número e sabia que Rebeca estava ali. O envelope continha uma única folha impressa. Era uma notificação extrajudicial assinada pelo doutor Silvano Cavalcante, em nome de Raimundo Leandro, informando que Rebeca Nascimento havia deixado o lar familiar voluntariamente, que havia registrado boletim de ocorrência por abandono de lar e que qualquer tentativa de interferência no processo de inventário seria interpretada como coação. Havia um parágrafo final que não estava em linguagem jurídica. Recomenda-se ao senhor Queiroz que evite envolvimento em assuntos familiares que não lhe dizem respeito, dado o histórico de atenção midiática que cerca seu nome. Era uma ameaça. Clara, articulada em termos formais, mas uma ameaça. Damião leu 2 vezes, dobrou o papel, colocou dentro do bolso. Não disse nada para Rebeca naquele momento. À noite, depois que ela colocou o Mateus para dormir, ele foi até a varanda com 2 copos de suco de caju, que era o único item de frutas em abundância naquela casa, e disse: "Preciso te mostrar uma coisa." Ela leu a notificação. Quando terminou, seu rosto estava imóvel. A mão que segurava o papel estava firme. Ele sabe onde eu tô. Sabe. Minha mãe deve ter dito sem querer. Ou ele descobriu de outro jeito. Não importa como. O que importa é o que isso significa.
Eles não estão esperando, estão tentando antecipar. Por que eles usariam o nome de você numa notificação para mim? Porque eu sou o ponto vulnerável da estratégia deles. Se conseguirem me associar a isso de um jeito que pareça que estou usando você ou que você está me usando, eles mudam o foco da história. A questão deixa de ser o dinheiro da herança e passa a ser quem é Rebeca e por que está na casa de um empresário viúvo. Ela ficou quieta. E o que você vai fazer? Amanhã de manhã eu ligo para Sônia. Vamos protocolar a ação de remoção de inventariante antes que eles consigam fazer mais movimentações. E se isso sair na imprensa? Ele a olhou. Vai sair. Não tem como evitar. Com meu nome? Com os dois nomes, provavelmente. Rebeca ficou olhando para o quintal escuro por um longo tempo. Eu não tenho medo de aparecer, ela disse por fim. Eu tenho medo de que a história que apareça não seja a verdade. A Sônia vai garantir que a versão jurídica esteja documentada antes de qualquer publicação. Com documentos em mão, é mais difícil distorcer. Mais difícil não é impossível. Não é impossível. Ela virou o copo de suco entre as mãos. Sabe o que a minha vovó Naná dizia? Ela dizia que a verdade não precisa de pressa. Ela disse isso para mim uma vez, quando eu tinha uns 12 anos e tinha levado a culpa por uma coisa que não fiz na escola. Ela disse, a verdade não tem pressa porque ela não vai a lugar nenhum. Mentira é que corre. Damião ficou quieto por um instante. Sua avó era sábia. Era. Uma pausa. Eu vou fazer o que for preciso. No 7º dia, Sônia Drummond ligou às 8 da manhã com uma voz que tinha aquele tipo específico de agitação contida de jurista diante de uma descoberta importante. O extrato bancário da poupança inventariada tinha chegado. Além da retirada de R$180 mil que já estava identificada, havia uma segunda retirada menor, R$62 mil, feita 7 meses antes, com justificativa de taxas e emolumentos de inventário. O valor real das taxas correspondentes seria, no máximo, R$3 mil. Havia também a escritura de um veículo, uma caminhonete F250, registrada em nome de Raimundo Leandro, adquirida 15 meses antes por um valor compatível com o da primeira retirada da poupança. O veículo não aparecia no inventário de bens do processo. Somados, os valores desviados ficavam em torno de R$242 mil. Com correção monetária e juros, a herança de Rebeca, que deveria estar próxima dos 900 mil, tinha sido reduzida a pouco mais de 300. Sônia disse que havia base sólida para a ação penal por apropriação indébita, além da ação civil de remoção de inventariante e ressarcimento. Disse que queria marcar reunião presencial. Damião chamou Rebeca. Ela ouviu os números com aquela imobilidade que já era característica dela nas horas mais difíceis. Não chorou. Não disse nada imediatamente. Depois disse, R$242 mil. É quanto a minha avó levou uma vida inteira para juntar. Não era pergunta, era constatação. Sim. E a caminhonete? Você viu a caminhonete? Vi. Por quê? Ele comprou ela e ficou falando para todo mundo que tinha ganhado num jogo do bicho. Minha mãe nunca acreditou, mas não perguntou. Silêncio. Ela vai ter que saber disso. Vai. Ela vai sofrer muito. Vai. Rebeca levantou da cadeira, foi até a janela da cozinha, ficou olhando para as mangueiras lá fora. O Mateus estava na coberta no chão, com um macaquinho de borracha na boca, feliz com o mundo. Vamos fazer a ação, ela disse sem se virar. São Luís estava naquela fase do ano em que o sol da tarde parece ter vendetta pessoal com a cidade. O asfalto guardava calor como brasa. O vento vindo da Bahia era morno em vez de refrescar, e as sombras das palmeiras imperiais no aterro do Bacanga eram disputadas por urubus e transeuntes com a mesma urgência. O escritório de Sônia Drummond ficava no 3º andar de um prédio antigo na Rua do Giz, no centro histórico. Era um ambiente que correspondia perfeitamente ao perfil dela.
paredes com azulejos coloniais, estantes de ferro com processos encadernados em lombadas coloridas, uma mesa de jacarandá que tinha atravessado 4 décadas e pelo menos 3 reformas do Código Civil, e o cheiro permanente de papel e café forte. Rebeca entrou naquele escritório com o Mateus no canguru de pano, e o olhar de quem está pisando em terreno desconhecido, mas não tem intenção de recuar. Sônia Drummond a cumprimentou com um aperto de mão firme, indicou a cadeira na frente da mesa e foi direto ao ponto. Ela tinha 3 ações planejadas em paralelo. A primeira era a ação de remoção do inventariante. Baseada nos desvios documentados, Sônia protocolaria o pedido na 4ª Vara de Família, solicitando a destituição de Raimundo Leandro da posição de inventariante, com base em má gestão e apropriação indébita dos bens. A substituição seria solicitada para um inventariante dativo, uma pessoa nomeada pelo juiz, neutra, que administraria o restante do processo. A segunda era o boletim de ocorrência por estelionato e apropriação indébita contra Raimundo Leandro. Isso abria uma esfera criminal paralela, que tinha o efeito de pressionar tanto do ponto de vista penal, quanto de criar um registro público do que havia acontecido. A terceira era uma ação mais delicada. Ela ia notificar o Conselho Regional de Ética da OAB sobre a conduta do Dr. Silvano Cavalcante. Não era ação judicial, mas tinha o poder de iniciar uma investigação disciplinar que poderia resultar na suspensão da licença do advogado. Rebeca ouviu tudo, fez perguntas precisas: o que custava cada ação, quanto tempo levava, qual era o risco de cada uma, e no final disse que queria seguir com as 3. Sônia a olhou por um segundo com aquela expressão de quem avalia. Você sabe que isso vai ser público. Eu sei. O nome de Damião vai aparecer. Eu sei. Eu conversei com ele. E você sabe que o lado deles vai tentar criar uma narrativa. Já tentaram. Ele me mostrou a notificação. Sônia virou para Damião, que estava sentado a um canto com os braços cruzados. Você está bem com isso? Estou, ele disse. Damião, se o seu conselho usar isso... Sônia. Ele a interrompeu com aquela calma que era uma forma de firmeza. Eu sei o risco, e eu já calculei. Pode continuar. Ela o olhou por um segundo a mais. Então voltou para os papéis. Certo, vamos começar. As ações foram protocoladas na sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, um blog de fofoca política que cobria o ambiente empresarial de São Luís publicou uma nota de 4 parágrafos. A nota dizia que o empresário Damião Queiroz, presidente do Grupo Queiroz Portuário, havia sido visto pela cidade acompanhado de uma jovem de origem humilde e um bebê, em contexto que levantava questionamentos sobre sua vida pessoal. A nota mencionava que o grupo havia recentemente solicitado uma auditoria interna de contratos jurídicos e insinuava que as 2 coisas podiam estar relacionadas de formas que o conselho ainda investigava. Não havia nome de Rebeca, mas havia foto, tirada de longe, provavelmente por alguém da cidade, mostrando os 2 no estacionamento de um supermercado. Rebeca com o Mateus no canguru, Damião com uma sacola na mão. Patrícia Lins, a assessora de imprensa de Damião, ligou às 7 da manhã com o link da nota ainda aberta no celular e a voz num volume controlado que indicava esforço de não gritar. Damião, eu preciso que você me diga tudo o que está acontecendo antes que eu tente controlar isso. Ele contou. Tudo. Houve um silêncio do outro lado que durou quase 1 minuto. Então, Patrícia disse, a história real é melhor que a nota. Como assim? A história real é... Presidente empresarial encontra mulher e bebê abandonados em estrada. Descobre fraude milionária na herança dela. Ajuda a entrar com ação judicial. Isso é história boa. Isso é história que protege você e coloca o Raimundo Leandro e o escritório Menezes e Cavalcante no lugar certo. Você quer publicar isso? Eu quero te preparar para quando alguém publicar. Porque vão publicar. A questão é se a primeira versão completa vai ser a sua ou a deles. Damião ficou quieto por um momento.
Você precisa conversar com a Rebeca antes. Eu sei. Você me conecta com ela? Rebeca não gostou da ideia imediatamente. Ela sentou com Patrícia Lins, uma mulher pequena e rápida de uns 40 anos, com cabelo preso e aquele olhar de quem processa informações mais rápido do que fala. E ouviu a proposta. Uma entrevista breve para um jornalista de confiança, alguém de um veículo respeitado em São Luís, onde ela pudesse contar sua versão da história antes que outros a contassem por ela. Eu não quero minha cara na internet com meu filho sendo usado como cenário, Rebeca disse com firmeza. Você não vai ser usada como cenário de nada, Patrícia respondeu. Você vai ser a protagonista da sua própria história. Diferença pequena, diferença enorme. Se você não falar, outros vão falar por você. E o que vão contar é a versão do Raimundo. Que você roubou, que você foi expulsa com razão, que você está usando um homem rico para conseguir o que quer. Rebeca ficou em silêncio. Eu sei que é difícil, Patrícia continuou, com uma gentileza que parecia genuína. Mas você já foi exposta. A nota com a foto saiu. Seu nome ainda não apareceu, mas vai aparecer. A pergunta não é se a história vai ser contada, é como vai ser contada. Rebeca olhou para o Mateus que estava no colo de Damião, coisa que tinha começado a acontecer com naturalidade desconcertante nos últimos dias. O bebê deixando-se carregar por aquele homem com uma confiança que bebês às vezes têm em pessoas específicas sem nenhuma razão aparente. Ela respirou fundo. Eu não faço nada que exponha o Mateus. Nem rosto, nem nome. Fica de fora. Eu conto só o que tiver documentado. Só o que tiver documentado. E eu leio tudo antes de sair. Você revisa tudo. Rebeca olhou para Patrícia por um longo momento. Tudo bem. A entrevista saiu numa quinta-feira, em um portal de jornalismo independente que cobria assuntos de São Luís e tinha reputação sólida há 10 anos. A manchete era: jovem mãe descobre desvio milionário na herança da avó. Processo dormia há 3 anos em escritório com contratos corporativos. O texto tinha 4 páginas. Contava a história de Rebeca com precisão e sem melodrama. A expulsão, a estrada, a carona, a descoberta dos desvios, as ações judiciais. O nome de Damião aparecia como empresário que ofereceu apoio e conectou a jovem com representação jurídica. O Mateus não era mencionado. Raimundo Leandro era nomeado. O escritório Menezes e Cavalcante era nomeado. Os valores desviados eram especificados com fonte nos documentos protocolados. A matéria foi compartilhada 1.300 vezes nas primeiras 12 horas. O Conselho da OAB recebeu mais de 100 denúncias avulsas ao longo da semana seguinte, além da que Sônia já havia protocolado. A 4ª Vara de Família acelerou a análise do pedido de remoção de inventariante, algo que normalmente demoraria meses. E o Conselho Administrativo da Queiroz Portuário, de repente, teve coisas mais urgentes para discutir do que a auditoria de contratos. Especificamente, o fato de que o nome do escritório assessor do grupo estava aparecendo em matéria de desvio de herança, o que colocava o conselho inteiro numa posição incômoda. Arnaldo Peixoto pediu reunião privada com Damião pela 2ª vez. Desta vez, o tom era diferente. Não era mais pressão, era recalibração. A reunião aconteceu num restaurante fechado para o almoço, num bairro discreto de São Luís. Eram os 2 e um advogado de Arnaldo que ficou quieto praticamente o tempo todo. Arnaldo era um homem de 60 e poucos anos, pele morena clara, cabelo branco bem cuidado, aquele tipo de elegância cuidadosa que informa mais do que pretende. Ele colocou as mãos na mesa e disse sem preâmbulo: Eu não sabia do inventário. Eu sei que você não sabia, Damião respondeu. O Hélio Menezes me garantiu que a situação estava contida. A situação nunca esteve contida. Estava escondida, que é diferente. Arnaldo ficou quieto. O que você quer? Ele perguntou por fim. Eu quero 2 coisas. A primeira, o Conselho encerra qualquer movimentação contra a presidência.
A auditoria de contratos que eu propus segue, mas com escopo técnico, não político. A segunda, o Conselho vota pela rescisão imediata do contrato com o escritório Menezes e Cavalcante, com comunicado público. O comunicado público vai implicar o escritório. Ele já está implicado. O comunicado é uma escolha de posicionamento do grupo. Se vocês ficarem em silêncio, a pergunta vai ser por que ficaram. Arnaldo tamborilou os dedos na mesa. E se eu não aceitar? Então a auditoria vai além dos contratos jurídicos. Vai aos processos de aprovação de contratos. Vai às atas das reuniões dos últimos 5 anos e vou descobrir se tem mais gente dentro do conselho com interesse particular na manutenção do escritório. Silêncio. Você está me ameaçando? Estou sendo claro, que é o que sempre preferi. Arnaldo ficou olhando para a mesa por um tempo. Então disse, me dá até amanhã. Você tem até amanhã. Na noite daquele mesmo dia, Rebeca recebeu uma ligação da mãe. Ela foi para o quintal com o celular de Damião e ficou lá por quase 1 hora. Quando voltou, estava diferente de todas as outras vezes que tinha falado com a mãe. Não tinha os olhos avermelhados. Tinha uma expressão de quem chegou ao fim de uma fase longa. Ela contou para Damião. Minha mãe viu a matéria. Ela ficou o dia todo chorando. Aí à noite ela ligou para mim e disse que queria testemunhar, que ela sabia de coisas que ela nunca tinha falado porque tinha medo. Ele nunca bateu nela, mas tinha outros jeitos de ameaçar. Ela disse que ia falar com a Sônia. Damião ficou quieto. É muito corajoso, ele disse depois de um momento. É muito tarde, ela respondeu. E havia nessa resposta uma dureza que não era crueldade com a mãe, mas honestidade com a situação. Mas é melhor do que nunca. Ela foi colocar o Mateus para dormir. Quando voltou, a noite já estava totalmente instalada. Aquela noite maranhense, densa e barulhenta de grilos. Os dois ficaram na varanda por um tempo, sem falar sobre processos, sobre conselho, sobre advogados. Damião disse, você já pensou no que vai fazer depois que isso se resolver? Ela o olhou. Depois? Como assim? Depois que a herança estiver na sua mão. Você tem planos? Rebeca ficou pensando, com o queixo levemente levantado, como fazia quando estava sendo honesta consigo mesma. Eu sempre quis estudar pedagogia. Eu gosto de criança, gosto de ensinar. Eu parei o ensino médio no 2º ano, quando engravidei, porque o Raimundo disse que não ia mais pagar escola, se eu fosse fazer esse tipo de escolha. Depois terminei pelo EJA, mas a faculdade ficou sempre para depois. Sempre havia um depois que não chegava. Damião ouviu isso com aquela atenção que ele tinha. Não a atenção distraída de quem espera a sua vez de falar, mas a atenção total de quem está realmente ouvindo. E o Mateus? O Mateus vai crescer sabendo que a mãe não desistiu. Isso é o que eu quero que ele saiba. Ele assentiu. Depois disse uma coisa que não tinha planejado dizer. Quando Miriam morreu, ele começou, e parou por um segundo, como quem avalia se vai continuar. Quando ela morreu, eu achei que o mundo ia ficar do tamanho que ficou naquele dia. Menor, eu fui me acostumando com o tamanho menor, com menos barulho, menos movimento, menos presença. Rebeca o ouvia. Não sei como explicar o que esses dias foram para mim. Não romanticamente, mas no sentido de que alguma coisa voltou a funcionar que eu não estava mais usando. Atenção, propósito fora dos contratos e das atas. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse, o Mateus faz isso com a gente. Ele ainda não sabe falar, mas ele muda o tamanho do mundo de volta. Damião olhou para ela. E havia naquele olhar algo que os dois reconheceram e nenhum dos dois nomeou. Porque nomear seria apressar o que ainda estava sendo construído de forma silenciosa e cuidadosa, tijolo por tijolo, como toda coisa que vale a pena. A audiência de remoção de inventariante aconteceu numa manhã de setembro, com aquele calor de setembro em São Luís que faz o ar dentro dos corredores do fórum parecer sólido. O teto alto do prédio histórico não ajudava. Guardava o calor do dia anterior e o devolvia multiplicado pela manhã.
Rebeca estava sentada ao lado de Sônia Drummond, na sala de espera da quarta vara de família, com uma blusa branca que ela tinha comprado especificamente para esse dia numa loja de R$ 29,90 no centro da cidade, o cabelo preso, as mãos no colo. Do outro lado do corredor, Raimundo Leandro esperava com o advogado substituto que ele havia contratado, depois que o Dr. Silvano Cavalcante teve sua habilitação suspensa cautelarmente pelo Conselho de Ética da OAB 3 semanas antes. Era a primeira vez que Rebeca o via desde a noite da expulsão. Ele estava diferente, menor de alguma forma, não fisicamente. Raimundo Leandro era um homem grande e sólido, como sempre foi. Mas havia algo na postura dele, na forma como ele evitava olhar para o corredor, que tornava a presença dele menos volumosa do que era na memória dela. Dona Auxiliadora não veio à audiência. Sônia havia orientado que não vinha, que o depoimento da mãe seria colhido em momento separado como testemunha e que era melhor manter os dois distantes para que o testemunho fosse mais limpo. Mas a Auxiliadora tinha ligado para Rebeca na noite anterior. E a conversa tinha sido diferente de todas as outras. Ela não pediu desculpa. Não era o tipo de mulher que achava que desculpa resolvia. Mas disse uma coisa que ficou. Eu sei que não fiz certo. Eu sei que você sabe. Mas eu quero que você saiba que eu estou do seu lado agora. Sei que agora não vale o que devia valer antes. Mas é o que eu posso dar. Rebeca tinha ficado quieta por um momento. Depois disse: Eu sei, mãe, eu sei. E isso era suficiente por enquanto. Não era perdão completo, não era esquecimento. Era a primeira pedra de uma reconstrução que ia levar tempo e que ela estava disposta a tentar. A audiência durou 2h30. O juiz, um homem de uns 50 anos com óculos de aro fino e aquele cansaço de quem viu muita coisa em muitos anos de vara de família, ouviu as alegações de Sônia, os documentos apresentados e as tentativas de contraposição do advogado de Raimundo, que eram fracas desde o início. O tipo de argumentação que se sustenta quando o processo está parado e ninguém o examina de perto, mas desmorona quando é colocado sob luz. O juiz concedeu a remoção do inventariante ao final da audiência, naquele mesmo dia, de forma imediata. Era uma decisão que normalmente levava semanas, às vezes meses, para ser proferida. Mas a documentação estava tão clara e a movimentação da imprensa nos dias anteriores tinha criado uma pressão de transparência tão palpável que o juiz optou pela celeridade. Ele nomeou um inventariante dativo, uma profissional indicada pela própria vara, neutra, com experiência em processos complexos. Disse que o inquérito criminal que corria em paralelo na Delegacia de Crimes Patrimoniais seria acompanhado pela vara e que qualquer condenação impactaria a partilha final. Quando a sessão foi encerrada e todos se levantaram, Raimundo Leandro passou pelo corredor sem olhar para Rebeca. Ela o deixou passar. Não havia nada a dizer naquele momento que fosse mais eloquente do que os documentos que estavam protocolados. Sônia segurou o braço dela na saída e disse com aquela secura satisfeita de jurista: Primeira batalha, vai ter mais. Mas essa era a mais importante. Rebeca assentiu. Do lado de fora do fórum, o sol de setembro batia nas pedras da calçada com aquela intensidade que obriga todo mundo a entreolhar os olhos. Damião estava esperando no carro, estacionado na esquina. Ela o viu pela janela quando desceu os degraus do prédio e ele levantou levemente a cabeça. Uma pergunta silenciosa. Ela levantou o polegar. Ele abriu um sorriso, o primeiro sorriso aberto que ela tinha visto nele, sem a camada de cansaço ou cautela que geralmente o cobria. Era um sorriso que tornava o rosto dele 10 anos mais novo e que durou talvez 3 segundos antes de ele voltar para a expressão usual. Mas ela viu. Mas, nos meses seguintes, as coisas avançaram naquele ritmo específico da realidade, mais devagar do que o ideal e mais rápido do que o esperado, dependendo do dia e do ânimo de quem estava dentro do processo. O inventário, com a nova inventariante dativa, começou a andar.
As avaliações foram refeitas. A caminhonete F-250 de Raimundo foi identificada como bem adquirido com verba da herança e entrou no rol de ressarcimentos a serem apurados. O doutor Silvano Cavalcante teve a habilitação suspensa por 90 dias, enquanto o processo disciplinar na OAB prosseguia. O escritório Menezes e Cavalcante rescindiu o contrato com o Grupo Queiroz Portuário, com um comunicado genérico que não explicava os motivos, mas que ninguém precisava explicar. O Conselho Administrativo da Queiroz Portuário votou por 5-2 pelo encerramento das movimentações contra a presidência. Arnaldo Peixoto, que tinha sido o articulador da tentativa de afastamento, pediu afastamento voluntário do Conselho 3 semanas depois, alegando motivos pessoais. Ninguém fez perguntas públicas sobre o real motivo. Damião continuou como presidente. Mas era um presidente diferente do que havia sido. Mais presente nas reuniões, mais exigente nas perguntas, com aquela qualidade de atenção que reaparece em pessoas que voltaram a se importar com o que estão fazendo. Rebeca se inscreveu no Enem em outubro. Ela estudava à noite, depois de colocar o Mateus para dormir, sentada à mesa da cozinha de um apartamento que Damião havia alugado para ela em São Luís. Um 2 quartos simples, mas completo no bairro do Desterro, perto do centro histórico, com janela que dava para um pedaço de mar. Ela havia recusado o apartamento 2 vezes antes de aceitar, e aceitou com a condição de que fosse registrado como empréstimo, com contrato, com prazo, com intenção clara de quitação quando a herança estivesse resolvida. Ele disse que não era necessário o contrato. Ela disse que para ela era. Ele respeitou. O Mateus ia crescendo com aquela velocidade de bebê que parece mágica e que é na verdade apenas biologia, mas biologia que espanta quem acompanha de perto. Ele tinha 7 meses quando chegou na casa de campo. Com 10 meses, já engatinhava com uma determinação cômica e total. Com 11 meses, puxava-se em pé agarrado nos móveis e ficava lá, balançando de satisfação como se tivesse escalado uma montanha. Damião ia ao apartamento às quintas-feiras. Não era combinado formalmente. Era o dia em que ele não tinha reuniões até mais tarde, e a casa de campo estava próxima demais da cidade para ele precisar ficar mais de uma noite. Era o dia em que, às vezes, ele levava pão de queijo que ele mesmo fazia, uma habilidade culinária inesperada que havia causado uma reação de genuína surpresa em Rebeca na primeira vez, e ficava na cozinha conversando enquanto ela estudava. Havia algo completamente ilógico naquele arranjo e completamente natural ao mesmo tempo. Eles não tinham se declarado, não tinham usado palavras grandes. Havia entre eles uma construção paciente, daquelas que crescem quando ninguém está olhando diretamente, que se consolida no acúmulo de quintas-feiras e pão de queijo e conversas tarde da noite sobre processo judicial e pedagogia. E como o Mateus tinha ficado em pé sozinho por 8 segundos hoje à tarde. Foi numa quinta-feira de novembro, com a janela do apartamento aberta para o vento salgado da baía de São Marcos, que Damião disse: "Eu tô gostando de você. Eu acho que você já sabe, mas eu quis dizer em voz alta." Rebeca estava com um caderno de história na mão. Ela olhou para ele por um momento. "Eu tô gostando de você também. Mas eu preciso que você entenda que minha vida está num momento muito específico. Eu tenho um filho, um processo, uma faculdade que ainda vou passar. E eu não sou mulher, que fica em coisa que não está certa. Eu sei disso. Você tem o peso do que você é. As pessoas vão falar sempre. Vão falar de qualquer jeito. E você tem a Miriam." Ele ficou quieto por um momento. "Ela não é um obstáculo," ele disse com cuidado. "Ela fez parte de quem eu sou. Isso não vai mudar, mas não é razão para não seguir em frente." Rebeca o olhou. "Eu sei que não é. Eu só queria que você dissesse isso." Ele a olhou. "Por quê?" "Porque homem que não consegue falar do que perdeu sem desviar do assunto, geralmente ainda está preso lá. Você falou direto. Isso importa." Ele ficou um segundo em silêncio.
Depois disse, com aquele sorriso que durava 3 segundos, você é a pessoa mais direta que eu já conheci. Fui treinada pela necessidade. E o Mateus, que estava no tapete tentando alcançar um bloco de montar que havia rolado para baixo do sofá, deu um grito de frustração e os dois se viraram para ele ao mesmo tempo. E o momento se desfez no riso que veio depois, que era o tipo de riso que não precisa de contexto para ser entendido. O Natal daquele ano foi na casa de campo de Passo do Lumiar. Havia sido ideia de Damião e Rebeca tinha dito que sim, com a naturalidade de quem já considera aquele lugar parte de sua história. Sônia foi. O caseiro seu Toinho e a esposa foram. A tia Conceição foi. E a auxiliadora foi. Era a primeira vez que Rebeca e a mãe estavam no mesmo lugar desde aquela noite na calçada. Tinham se falado muito ao telefone nos meses anteriores, tinham construído os tijolos de uma reconstrução cuidadosa. Mas estar no mesmo espaço era diferente de voz ao telefone. Quando a auxiliadora desceu do carro, ela tinha vindo de ônibus e Damião tinha mandado o caseiro buscá-la no ponto e viu Rebeca no portão da casa de campo com o Mateus no quadril. Ela parou por um segundo. Rebeca também parou. E então a auxiliadora foi até ela e a abraçou daquele jeito específico de mãe que sabe que errou e não sabe consertar, mas tenta com o corpo o que não consegue com as palavras. Era um abraço longo, apertado, com o queixo da mãe no ombro da filha. Rebeca ficou rígida por um segundo, depois relaxou. E ficou. O Mateus, que estava no meio das duas, protestou com o barulho inconfundível de bebê que está sendo espremido sem permissão. E as duas se separaram rindo. Aquele riso que as pessoas dão quando estão chorando por dentro. E o bebê, providencialmente, oferece uma saída. A auxiliadora pegou o neto. Era a primeira vez. Ela o segurou com aquele cuidado excessivo de avó de primeira viagem, como se ele fosse de vidro. E o Mateus a olhou com aquela seriedade avaliativa que bebês têm com estranhos. E então, por alguma razão insondável que era só dele, deu uma gargalhada. O resultado do Enem chegou em janeiro. Rebeca fez a prova em novembro, estudando com o método dela. Direto, sem enrolação, focada no que caia com mais frequência, descontando as noites mal dormidas pela concentração que substituía o tempo. Ela tirou nota suficiente para o siso. Se inscreveu para a pedagogia na UFMA, primeira opção, que era a que ela sempre quis. Passou. Ela estava sozinha quando viu o resultado, numa manhã de terça-feira, com o Mateus dormindo no quarto. Ficou olhando para a tela do celular por um momento muito longo. Depois foi ao quarto, ficou olhando para o filho dormindo e chorou, não de tristeza. Chorou daquele choro que não tem lágrima fácil, o tipo que sobe devagar desde um lugar fundo, que carrega junto tudo que foi adiado, tudo que disseram que não ia acontecer, tudo que ela mesma em algum momento duvidou. Ligou para Damião. Ele atendeu no segundo toque, o que significava que estava acordado e com o celular na mão. Ela disse, eu passei, e a voz dele do outro lado foi diferente de qualquer voz que ela tinha ouvido nele antes. Não era o presidente. Não era o homem cuidadoso e medido. Era alguém que estava genuinamente feliz por outra pessoa. Eu sabia que você ia passar, ele disse. Você não sabia. Eu não sabia do resultado, mas sabia que era questão de tempo. Ela ficou quieta por um segundo. Obrigada. Pelo apartamento, pela Sônia, pelo remédio do Mateus naquela noite, por ter parado o carro. Você teria chegado de outro jeito. Talvez, mas levaria mais tempo. E o Mateus estava febril. Você teria chegado de outro jeito, ele repetiu. Mas fico feliz que eu tenha parado. Em março, a partilha do inventário foi homologada. Rebeca Nascimento recebeu R$346 mil, o valor restante da herança da avó Naná depois dos desvios. A ação de ressarcimento contra Raimundo Leandro seguia em esfera criminal e havia expectativa de que a caminhonete fosse leiloada para parte do ressarcimento. Não era o 900 mil que deveria ser, era menos do que devia. Mas era o que estava, e era dela.
Ela foi ao cartório num dia de semana, assinou os documentos com a Sônia ao lado e então saiu para a rua com o sol de março de São Luís no rosto. Ficou parada na calçada por um momento, com a pasta de documentos na mão, olhando para a rua do centro histórico, os azulejos portugueses nas fachadas, o ônibus barulhento passando, as crianças saindo da escola da esquina com as mochilas coloridas nas costas. Pensou na avó Naná, na mulher que vendia artesanato e tapioca e bolinha de gude de barro para juntar o que estava agora naquela pasta de documentos. Na mulher que disse que a verdade não tem pressa porque ela não vai a lugar nenhum. Na mulher que aos 76 anos tinha chamado a filha e dito: metade é da Rebeca, que estava em cartório, que havia um advogado encarregado. Vovó, ela disse baixinho, para o sol e para a calçada e para ninguém em particular. Eu peguei o que era meu. Então foi pegar o Mateus na creche, onde ele estava há 2 semanas, que era onde ele ficava agora, nas manhãs em que ela tinha aula. Quando ela entrou, ele estava sentado no tapete com outros 3 bebês, cada um com um bloco diferente, completamente absortos no projeto individual de empilhar e derrubar. Quando a viu, ele parou tudo, ficou de 4, engatinhou com velocidade surpreendente até ela e puxou a calça dela para se levantar. Ela o pegou no colo. Ele apitou o macaquinho de borracha, que ela tinha colocado na mochila dele como item de conforto desde o primeiro dia. 3 vezes, com a solenidade de quem está fazendo um anúncio importante. Ela riu e foi para casa. No verão seguinte, numa tarde de fim de semana em que o sol entrava pela janela da casa de campo de passo do Lumiar e fazia a mangueira velha do quintal brilhar com aquele verde profundo que só existe quando a luz bate num ângulo exato, Damião estava na varanda com o Mateus no colo. O menino tinha quase 1 ano e 3 meses e havia descoberto recentemente que gargalhada era uma ferramenta de comunicação altamente eficaz. Ele gargalhava com coisas que não tinham lógica aparente. O som de um pássaro, a expressão de seu toinho, o vento numa folha, e toda vez que gargalhava, os adultos ao redor inevitavelmente sorriam também, como se houvesse algum reflexo automático que bebê feliz ativa em todo ser humano, funcionando dentro dos parâmetros normais. Rebeca estava na cozinha lavando as xícaras do café, olhando pela janela sobre a pia. Ela os via. O homem grande e sério com o bebê no colo, os dois olhando para a mangueira, o Mateus com o dedo apontado para alguma coisa que só ele estava vendo. Damião com a cabeça levemente inclinada, como quem presta atenção genuína em algo que não entende completamente, mas está disposto a entender. Era uma cena simples. Era a cena mais bonita que ela tinha visto em muito tempo. Ela secou as mãos na toalha e foi para a varanda. Sentou ao lado dos dois. Damião olhou para ela. O Mateus olhou para ela. E então voltou a olhar para a mangueira, continuando qualquer narrativa particular que estava desenvolvendo. O que ele está olhando? Ela perguntou. Acho que tem um lagarto na casca da árvore. Ele ficou apontando. Ela olhou. Sim, havia um lagarto verde pequeno, imóvel, perfeitamente camuflado, que ela só encontrou porque sabia onde procurar. Mateus, ela disse. Isso é um lagarto. O menino olhou para ela com os olhos arregalados da descoberta. Lagarto, ela repetiu. Ele balbuciou alguma coisa que claramente tinha a intenção de ser lagarto, mas chegou como um conjunto de sílabas entusiastas e não exatamente precisas. Os 2 adultos riram. E havia naquele riso a soma de uma estrada escura de madrugada, de uma mochila com R$ 42, de um bebê febril, de um carro caro que freou quando não deveria ter frenado, de um inventário travado e de uma herança finalmente nas mãos certas, de um conselho administrativo que perdeu sua aposta, de uma mãe que finalmente disse que estava do lado errado, de uma aprovação no Enem, numa manhã de terça-feira, de quintas-feiras com pão de queijo, de um choro que não era tristeza, mas era
Tudo o que tinha sido adiado chegando de uma vez. E havia naquele riso a possibilidade lenta e sólida de que 3 vidas que se encontraram numa estrada às 11 da noite iam, com o tempo e o cuidado que as coisas que valem a pena exigem, continuar sendo parte uma da outra. A mangueira balançou. O lagarto não se moveu. E Mateus apontou para ele de novo, como se quisesse ter certeza de que todos no mundo sabiam que aquele lagarto existia e que ele tinha encontrado primeiro. Fim. Agradecimento final. E assim chegamos ao final dessa história intensa, emocionante e cheia de verdade sobre Rebeca, Mateus e Damião. Uma história sobre o que acontece quando a injustiça encontra alguém que se recusa a ficar quieto. Sobre o peso de uma herança, não só de dinheiro, mas de dignidade, de luta, de amor de avó. Sobre um homem que tinha guardado demais por tempo demais e que encontrou, na beira de uma estrada escura, um motivo para voltar a ocupar o próprio espaço. E sobre um bebê que não sabia de nada disso, mas apitava o macaquinho de borracha com autoridade absoluta. Se essa história tocou o seu coração, se você ficou torcendo por Rebeca, se sentiu raiva do Raimundo, se sorriu com o Mateus, então ela cumpriu o que veio fazer. Agora eu preciso muito da sua ajuda para que mais histórias como essa cheguem a mais pessoas. Se inscreva no canal. Cada inscrição é uma forma de dizer que você quer mais histórias como essa. Curta o vídeo. O like ajuda o algoritmo a mostrar essa história para quem ainda não nos conhece. Comente aqui embaixo e me conta de onde você está assistindo esse vídeo, de qual cidade, de qual estado, de qual país do mundo você acompanhou a jornada da Rebeca. Adoro ler cada comentário e saber que essa história chegou tão longe. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Novas histórias chegam sempre e você não vai querer ficar por fora. Compartilhe com alguém que você sabe que vai amar essa história. Uma amiga, uma irmã, alguém que precisa de uma história que faz sentir que a luta vale a pena. O nosso canal cresce com cada um de vocês. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por sentir junto. Até a próxima história.